Olá pessoal, sou o professor Guilherme Nonino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Dando sequência nas nossas videoaulas sobre a instalação e configuração do Debian, hoje nós vamos falar sobre como a gente realiza as configurações das interfaces de rede e também algumas configurações relacionadas às interfaces de rede. Vou mostrar o pacote, a instalação do pacote NetTools, que é um pacote que veio até a distribuição Debian 8 e a partir da Debian 9 ele parou de vir. Mas existem alguns comandos muito interessantes para gerenciamento das interfaces de rede que vêm dentro desse pacote. E também vou falar sobre o compartilhamento de rede entre as interfaces, tá? Aquilo que a gente vai chamar de roteamento da internet para a rede local. Tá? Bom, dando sequência aí, eu vim aqui na minha máquina virtual e fiz uma nova instalação, seguindo os passos de instalação da videoaula de instalação de máquina virtual com o Debian. Eu fiz uma nova instalação. E qual a diferença? A diferença é que na tela final de seleção de software eu desmarquei o ambiente gráfico, o ambiente de área de trabalho do Debian e o GNOME e deixei marcado somente o servidor de impressão e o laptop. Por quê? Porque aí agora veja que a minha máquina virtual, a partir do momento, ou a minha máquina física também aconteceria a mesma coisa, a partir do momento que eu reinicio ela, ela já cai na tela de login. Tá? Então aqui eu já posso logar com o superusuário, o root, e colocando a senha aqui. Tá? Nessa interface aqui, nós não temos nenhuma interface gráfica, tudo por linha de comando. Tá? Então todos os passos vão ser feitos agora nesse exato momento por linha de comando. Bom, lembrando, nós vamos trabalhar com as configurações de rede. Então na minha máquina virtual aqui eu tenho duas interfaces de rede. Essas duas interfaces de rede, uma está configurada como NAT, poderia estar configurada como bridge, tá? Depois eu vou mostrar a diferença aí nas configurações, já na questão de rede. E a segunda está configurada como rede interna, tá? Então significa que a primeira vai fazer um, um NAT com a minha interface de rede da minha máquina física e aqui a rede interna eu vou ter que configurar o endereço IP manualmente. Pois bem, dando sequência aí, o comando que a gente utiliza para verificar as interfaces no Debian 10 é o IP espaço ADDR. Então, na hora que eu dou o comando IP espaço ADDR, ele me mostra as minhas interfaces. Então, veja que eu tenho aqui ó, a interface LO, que é a interface de loopback. Tá? Eu tenho a interface NP0S3, que é a interface minha, que seria como bridge, no caso ela está como NAT, por isso que ela recebeu esse endereço 10.0.2.15. Então o inet aí que aparece é o endereço IP que foi atribuído a ela, barra 24 porque é uma máscara 255.255.255.0, tá? Por isso que o CIDR é barra 24, tá? E a NP0S8, ela está aqui, ela existe aqui, só que ela não tem nenhuma configuração de endereçamento IP. Por quê? Porque ela está como a interface dela está como rede interna e por estar como rede interna não foi dado nenhum endereço IP. Tá? Muito bem. Como que eu faço a configuração então das interfaces? Qual o arquivo de configuração que é feito as configurações das interfaces? Muito bem, o arquivo de configuração das interfaces é um arquivo que fica dentro do diretório /etc /network e ele chama interfaces. Então eu vou entrar dentro desse diretório cd/etc/network, tá? Vou dar um ls e o arquivo está aqui, ó. O arquivo é esse, interfaces. Muito bem. Esse arquivo agora, o que eu vou fazer com ele? Eu vou editar ele. Então, eu vou dar nano, interfaces, para ver o que tem dentro dele aí. Veja que algumas linhas têm comentários, tá? E outras estão funcionando. A primeira configuração que ele tem
é a configuração da interface loopback, alto, LO, tá? E face, LO e net, loopback, tá? A segunda configuração que ele tem é da primeira interface, então ele coloca aqui, ó, The Primary Network Interface, tá? Que aqui eu vou mudar o comentário aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, para a gente saber exatamente. Eu vou colocar aqui, ó, interface em modo bridge, de acesso à internet. Muito bem. Ele traz uma configuração aqui, Allow Hot Plug ENP0S3, tá? Eu vou trocar esse Allow Hot Plug, então que eu não gosto desse comando, eu poderia utilizar ele, eu vou trocar ele por alto, tá? Alto ENP0S3. E essa interface, tá? Ela automaticamente recebe o endereço IP por um serviço DHCP. Por isso que aqui está configurado IFACE ENPS03 e NET DHCP, tá? Muito bem. Então, a primeira interface, a interface que está apontando para a internet, ela está funcionando. Agora eu vou configurar a segunda interface. A segunda interface eu vou colocar interface em modo local, né? Rede interna. E vou colocar aqui, ó, em modo rede interna, acesso à rede local. Essa interface eu vou configurar ela estática, de forma estática. Então, os comandos que eu vou colocar vai ser alto enp0s8, tá? Então é importante eu saber exatamente os nomes das interfaces, tá? Então essa é a minha interface, a segunda interface ela recebe o nome enp0s8 e face enp0s8 e net static, porque ela vai ser em modo estático, tá? Address para atribuir o endereço, então eu vou trabalhar com esse endereço para essa interface aqui, ó, 192.168.1.100, tá? Netmask, opa, ficou errado aqui, 255.255.255.0, network, tá? Que vai ser a rede, tá? Que vai ser o identificador dessa rede, por eu estar utilizando uma máscara /24, uma máscara padrão de classe C, o identificador é o primeiro endereço IP dessa faixa de endereços IPs. Então, o primeiro endereço IP que vai identificar a rede é o 92.168.1.0. E o broadcast, que é o último endereço IP, então broadcast 192.168.1.255. Então, eu fiz as configurações do arquivo interfaces, tá? O alto loopback já estava configurado. Fiz uma alteração na interface que está em modo bridge ou que está em modo NAT, tá? Para alto ENP0S3 e fiz a configuração agora da interface que está em modo de rede interna, que é a interface ENP0S8. Terminadas essas configurações, vou digitar o comando Ctrl O do Nano para a gente salvar. Então, olha lá, para gravar, Ctrl O, tá? E Ctrl X para sair. Muito bem. Qual é o próximo comando que eu vou me utilizar? Bom, o próximo comando que eu vou me utilizar é para colocar as interfaces em funcionamento. Após a alteração no arquivo, eu tenho que colocar elas em funcionamento. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou dar esse comando, ó, /etc, /init.d, /networking, .restart. Então, ele vai fazer uma leitura do arquivo interfaces e a partir da leitura ele vai verificar se tudo está ok e vai colocar esse serviço novamente em funcionamento. Veja que ele deu uma mensagem de ok. Tá? Vamos ver se ele configurou as informações que eu pedi. Então eu vou dar o comando ipaddr. Então olha lá, interface de loopback configurada, a interface NP0S3 configurada também, mantendo aí por ela estar como uma interface do tipo NAT, ele está recebendo um endereço IP, tá?
e a NP0S8, que eu dei, que eu atribuí o endereço IP estático lá, 192.168.1.100/24, o broadcast, 192.168.1.255, tá? Então significa que as minhas interfaces estão configuradas, tá? Um detalhe, se eu viesse aqui na minha máquina física, entrasse no prompt de comando e tentasse dar um ping, tentasse pingar, tá, a interface que está apontada para a internet, que é a 10.0.2.15, ele ia fazer esse ping, ele ia tentar fazer o teste para chegar nessa interface e não ia conseguir. Por quê? Porque o modo que eu estou utilizando aqui a minha máquina virtual, a interface que está apontando para a rede WAN é o modo NAT. Então o NAT ele faz um mascaramento, vamos assim dizer, ele associa o endereço IP da minha máquina física com o endereço para a máquina virtual. Então aí a gente não consegue. Agora, veja que interessante, se eu vier aqui ó, no dispositivo de rede, na máquina virtual, e alterar aqui para modo BRIST, para colocar essa interface, modo BRIST, e essa interface vai utilizar aqui a minha interface de rede wireless, tá? Que é o que eu estou conectado aqui na minha internet, e der um OK, tá? Então o que vai acontecer? Ele fez uma mudança, só que eu vou ter que vir aqui na máquina virtual e vou ter que fazer o /etc /init.d network restart. Para quê? Para que ele receba, para que a interface NP0S3, que é uma interface que está aprontando para a minha internet, receba um novo endereço IP. Tá? Então vamos ver como que vai funcionar isso, na hora que ele terminar o processo de reinicialização da interface. Muito bem, terminou o processo. Vamos ver aqui como que ficou o endereço IP agora da interface NP. Veja que agora a interface NP0S3 ela tem um outro endereço IP, 192.168.15.55. Será que se eu der agora um ping 192.168.15.55 eu consigo pingar a minha interface? Olha lá, eu consigo pingar. Por quê? Porque agora como ela está em modo BRIST, é como se essa máquina virtual fosse uma nova máquina dentro da minha rede que eu tenho aqui no meu ambiente da minha casa aqui. Então, aqui eu tenho agora no meu access point, no meu roteador sem fio, ele está conseguindo enxergar a minha máquina, mas ele também está conseguindo enxergar a minha máquina virtual com um endereço IP totalmente diferentes. Quer dizer, eu conseguiria acessar, consegui acessar a minha interface, a interface de rede aqui do Debian. Tá? Então, para isso, o que eu fiz? Eu coloquei a minha interface de rede em modo bridged, tá ok? E aí ele recebeu o endereço IP baseado no dispositivo que está fornecendo o serviço de DHCP aqui na minha casa, que é um roteador DHCP. Bom, outros comandos importantes para a gente ver aí, tá? O comando hostname. O hostname ele vai mostrar o nome da máquina. Lembra que lá na instalação nós demos o nome de Debian Server. Então, na hora que eu digito hostname, ele aparece o nome de Debian Server, tá? Essas configurações estão aonde? Essas configurações estão no arquivo hosts, que está dentro do diretório etc. Então, se eu der um cat para ver o conteúdo desse arquivo, cat etc/hosts, tá? Ele vai me mostrar ali o meu endereço de loopback e embaixo o nome da minha máquina. Então, o meu endereço de loopback é o meu localhost, o endereço IP é o 127.0.0.1, que é a minha interface de loopback, e o nome dela, né, o nome da minha máquina, que é o Debian Server. Ok? Também ele traz algumas informações de configuração IP versão 6 que eu não utilizei para configuração. Ok? Também um comando muito utilizado aqui é o warp,
-A, o ARP-A, ele vai te mostrar aqui o seu endereço MAC, o endereço MAC, tá, das suas interfaces. Então veja aqui, ó, que ele está me mostrando aqui, ó, 2 endereços MACs, tá, das minhas interfaces, tá? O primeiro endereço MAC é o endereço MAC que está recebendo a minha máquina física, tá? E o segundo endereço MAC, 192.168.15.1, é o endereço do meu roteador, tá? Então ele está mostrando ali 2 endereços MACs ali existentes que a minha máquina, o meu Debian, já conseguiu colocar na sua tabela ARP, ok? Outra informação também é o servidor DNS, tá? É o servidor de resolução de nome. E ele fica onde essa informação? Ele fica no arquivo resolve.conf, que está dentro do diretório etc. Então, se eu der um cat /etc/resolve.conf, eu vou ver lá também, ó, o endereço IP do meu roteador, que ele que faz a função de DNS, tá? Então, quando a gente dá um cat, quando a gente vê o conteúdo do arquivo etc, perdão, do arquivo resolve.conf, que está dentro do diretório etc, quais as informações que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar essa palavra domain, que vai especificar um nome de domínio local. Então, se eu tivesse um domínio local aqui configurado, aparecia domain e o nome do meu domínio. Um source, onde que vai especificar uma lista de domínios alternativos que vão estar na rede ou que outros domínios que a minha máquina pode procurar, tá? E o name server, que vai especificar o endereço IP de um servidor de DNS, tá? Então, é o que está acontecendo aqui no meu arquivo. A hora que eu dou o cat para visualizar o que tem dentro dele, ele me mostra lá name server e o endereço IP do meu servidor DNS. Eu poderia colocar mais um name server, eu poderia utilizar de outros name servers. Bastaria eu editar o arquivo resolve.conf, né? Dar um nano /etc/resolve.conf e colocar lá embaixo name server e, por exemplo, colocar 8.8.8.8, né? Então, eu faria isso nano.etc /resolve.conf. Tá? Aí embaixo dessa configuração já existente aqui, eu colocaria name server 8.8.8.8, tá? Lembrando que 8.8.8.8 é o DNS do Google, né? Então, aí agora eu tenho 2 name servers, eu tenho 2 DNS que vão ser buscados por essa máquina aqui para quando ela precisar navegar na internet ou algo do tipo, ok? Bom, dando sequência então aí nas nossas informações, eu vou falar um pouquinho sobre o pacote NetTools, tá? O pacote NetTools é um pacote que ele traz alguns comandos muito utilizados, tá? Um desses comandos, como eu disse lá no início, era o comando ifconfig, tá? O ifconfig ele é bem parecido com o IP espaço DDR, só que ele traz algumas informações um pouco mais organizadas, tá? O pacote NetTools deixou de vir instalado a partir do Debian 9 e a gente consegue, mesmo ele não vindo instalado, a gente consegue instalar. Então basta eu dar o comando apt-get install net-tools e eu vou colocar o -y. O que é o -y? Significa que se ele precisar instalar, ele não vai te perguntar, ele não vai te pedir sim ou não. O -y já está dizendo que eu quero instalar esse pacote. Então, eu não tenho a necessidade de esperar ele dar a mensagem perguntando se eu quero instalar ou não o pacote. Então, a hora que eu coloco o -y, ele já faz isso para mim. Tá? Nessa máquina aqui, eu já tinha instalado o pacote NetTools. Então, nos testes que eu já vinha fazendo, eu já tinha instalado, então por isso que ele está dizendo aqui que NetTools já é a versão nova, né? Já é a nova versão desse pacote existente aqui nessa máquina, tá ok? E para que o comando funcione, para que os comandos do pacote NetTools funcione, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um export. Então eu vou fazer o comando export para quê? Para que eu inclua no patch do bash, tá? Esse local aí, /usr/local/sbin,
Tá? Então eu vou incluir isso, esse comando eu estou incluindo no patch do bash, tá? Esse patch, esse caminho aí, para quê? Para que depois eu consiga digitar o comando ifconfig, tá? E ele vai aparecer. Então, olha lá, ó, ipaddr, ele traz algumas informações. Só que olha a diferença do ifconfig. O ifconfig ele traz as informações um pouco mais detalhadas, tá? Ele traz as informações, mais informações para a gente. Então, eu prefiro muito mais utilizar o ifconfig. Só que como ele foi descontinuado no Debian 9, a gente pode instalar o pacote NetTools e fazer aqui a atualização do patch do bash usando esse comando aqui para que a gente possa utilizar sempre o ifconfig, tá? Então, dando continuidade aí, nós fizemos a instalação do pacote NetTools. O próximo passo, então, depois da gente ter configurado o pacote NetTools, é a gente fazer o compartilhamento de rede entre as interfaces, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar dentro desse arquivo, o sysctl.conf, dentro do diretório /etc, procurar a linha net.ipv4.ip _forward igual a 1, que vai estar comentado e a gente vai tirar o comentário. Então eu vou vir aqui nesse diretório cd/etc, tá? Eu tenho um arquivo aqui sysctl.conf e eu vou descendo aqui e essa linha aqui, né, a minha já está descomentada, ela normalmente vai encontrar esse comentário. Então eu vou tirar o comentário, vou salvar e vou sair aí do arquivo. Bom, nesse exato momento eu preciso criar um script, criar um arquivo que vai ser executável e vai ser executado toda vez que a gente inicializar o Linux, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou criar dentro do diretório etc, então vou lá dentro do diretório etc /init.d, onde que tem a maior parte dos scripts, onde que os scripts que rodam na inicialização do Linux se encontram ali. Eu vou criar um script novo, tá? Então eu vou dar o nome nesse script de rc.local. Então, nano rc.local, tá? Ele já vai estar criado aqui o meu script, tá? Então, vocês seguem o meu script. Então, o que eu vou colocar dentro do meu script, dentro do meu arquivo do meu script? Então, a primeira linha do arquivo de um script, então, toda vez que eu crio um script, um arquivo executável, ele começa exatamente com a informação hashtag exclamação /bin/bash, tá? E depois eu coloquei aqui um comentário aqui para saber o local desse arquivo, que é o hashtag /etc /init.d /rc.local, tá ok? E vou colocar esses comandos aqui, ó, modprob espaço iptable underline nat echo 1 espaço maior espaço /proc /sys /net /ipv4 /ip4route iptables traço t nat traço A maiúsculo post routing traço O a interface da internet, a ENP0S3, espaço traço J, espaço masquerade. Então eu estou fazendo um roteamento utilizando esses comandos, utilizando essas informações aqui. Então a partir do iptables, que é um firewall, tá? Eu estou fazendo um roteamento, um NAT, né, das interfaces, a partir da interface de internet para outra interface que é a nossa ENP0S8, ok? Digitado esses comandos, eu vou salvar esse arquivo, Ctrl O, Ctrl X para sair. Vou tornar esse arquivo executável. Então, para tornar esse arquivo executável, eu utilizo o comando chmod. Depois vai ter uma aula específica falando sobre chmod. Mais x rc.local. Então, eu vou tornar esse arquivo executável. Tá? Então, se eu desse um ls-l rc.local, eu vou ver que esse arquivo aqui, ó, ele tem agora
na string dele de permissões, ele tem a permissão de ser um arquivo executável porque ele tem X ali, ó, no RWX, R-X e R-X. Ele é um arquivo executável, ok? Então, foi dada a permissão dele ser um arquivo executável, ok? Vou inicializar esse meu arquivo, que aí, esse meu script, porque aí eu já testo ele. Para inicializar ele, eu vou dar o comando /etc /init.d /rc.local start, tá? Vamos ver, ó, não deu nenhum erro, ele executou. Se ele tivesse dado um erro, ele mostraria aí na linha de comando. Ele não deu nenhum erro, ele executou. E eu vou dar o comando update -rc.d espaço rc.local default. O que vai acontecer? Eu estou transferindo aí o meu script, o rc.local, para ser executado toda vez que o Debian for reinicializado, tá? Então, aí na opção aí de compartilhamento de interfaces, eu fiz o compartilhamento de interface. Então, agora, nesse exato momento, uma interface está compartilhando dados, está compartilhando pacotes com a outra interface. Nós vamos ver exatamente isso funcionando a partir do momento que eu subir a máquina do Windows 7, né, carregar a máquina do Windows 7 e essa máquina vai ter um endereço IP, vai receber um endereço IP na próxima etapa, aí, quando a gente estiver configurando o DHCP, e aí automaticamente ela vai navegar na internet que está sendo disponibilizada pela interface de rede nossa aqui, que é a interface que está em modo BRIST, que vai ser disponibilizada para a rede interna, e automaticamente a gente vai conseguir navegar passando por esse servidor, tá? Então, nesse exato momento, nós encerramos aí a nossa aula de configuração das interfaces de rede, a instalação do pacote NetTools para a gente utilizar o ifconfig e o compartilhamento de rede entre as interfaces, criando a partir disso um script, um arquivo, né, executável, que a gente utiliza-se para colocar esses comandos, e a partir desses comandos a gente fazer o roteamento, o compartilhamento de rede entre as interfaces, tá bom? Encerro aqui essa aula. Não deixe de curtir aí a nossa aula, curtir aí esse vídeo e seguir o nosso canal. Desde já, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.